Boa noite, pessoal. Estamos aqui em mais uma quarta-feira, onde a gente vai estar conversando aqui sobre liderança, carreira, como é a nossa proposta de toda quarta, um papo bem gostoso, leve e muito legal. Esperando aqui o Eduardo entrar, a gente iniciar. Boa noite, Eduardo, tudo Boa bem? noite, Irã. Tudo tranquilo? Tudo. Tudo ótimo, graças a Deus. Que bom. Bom falar com você, tá? Igualmente. O pessoal está entrando aqui na live agora. Sim, É um papo que eu decidi fazer. Eu sempre gosto de estar comentando, né? Que desde que eu entendi que eu poderia estar ajudando as pessoas através de palestras, mentorias, né? Passar um pouco do conhecimento que eu tanto gosto, que fiz muito no esporte. Quero também estar sim. podendo passar isso para as pessoas e nada melhor do que compartilhar isso com pessoas que também pensam da mesma forma, que podem contribuir também para todo esse processo que eu entendo que é muito importante para as pessoas, principalmente num estado de pandemia que a gente está muito em casa, o ideal é a gente ter a possibilidade de adquirir conhecimento. Acho que é um fator completamente importante, muito importante para nós, e dessa Uhum. forma ter pessoas como você é importante para que a gente tenha esse direcionamento aí, essa possibilidade de estar dividindo conhecimento, que eu acho que é fundamental para todos. À noite, sabe que os papos passam rápido, passam muito rápido, e gostaria que tivesse a possibilidade aí que você se apresentasse, para as pessoas entenderem quem é o Eduardo Ascioli. Legal, Irã. Primeiro falar que é uma honra, né, poder participar desse seu projeto. Eu estou acompanhando nas redes, apesar da correria, esse trabalho que você está fazendo em trazer informações para quem está te acompanhando, em trazer estratégias. Então, isso é muito importante. Em relação ao Eduardo Scioli, atualmente eu sou palestrante já há cerca de 10 anos, mas a minha base toda veio do esporte. Eu fui atleta de judô de alto rendimento por muitos anos, eu passei 20 anos da minha vida treinando judô, cheguei a integrar a seleção brasileira de judô por alguns períodos, alguns momentos, vamos dizer assim, e depois eu comecei a palestrar no marketing esportivo e fiz uma migração, já que eu amo muito a área da construção civil. Então, hoje eu estou morando em Balneário Camboriú e dando consultoria para empresas, né, principalmente construtora, aqui de Balneário Camboriú. E atualmente eu faço treinamento de equipe da FG Empreendimentos, que é uma construtora que tem um renome nacional, inclusive internacional. Então, hoje eu trabalho com desenvolvimento de pessoas, mas com foco em vendas. Ou seja, a ideia é fazer com que aquele colaborador ele tenha uma performance melhor para que ele lá na frente ele possa vender. Né? Então, um resumo é uma vida de atleta. Eu trouxe algumas experiências do tatame, foco, renúncia, disciplina. Eu passei a minha vida renunciando para poder ganhar algumas competições. Eu não sei o que é carnaval, eu não sei o que é feriado, então era sempre treinando. Eu passei um bom tempo treinando no Rio de Janeiro e treinando também em São Paulo. Então eu fiz uma renúncia até da própria família para poder ter esse resultado, né? E hoje eu sou palestrante, eu palestro pelo Brasil inteiro, já tive a oportunidade de palestrar fora do Brasil. Então, a minha casa hoje, o meu tatame, está sendo os palcos no sentido de contribuir com aquele indivíduo, com aquela pessoa que tem a vontade de prosperar no seu trabalho, ligado a vendas, mas mais com foco no desenvolvimento. Então, é o meu resumo da minha vida. Até porque o esporte, óbvio, né? A gente tem trazido pessoas aqui que também trabalham com esporte, porque. E o, agora eu queria já vamos entrar direto na questão de mudança, porque hoje nós estamos num processo de transformação, assim Sim, eu entendo. A pandemia sim, acelerou alguns processos que aconteceriam. Vamos dar um exemplo. O trabalho remoto, que talvez seria daqui a 5, 10 anos, ele estaria, assim, vamos dizer, incorporado no mundo corporativo e até no mundo público, e isso acabou se sim. acelerando. E isso gera transtornos, mudanças, dificuldades. E o que você, com a tua experiência como um atleta de alto rendimento, com toda essa tua expertise hoje, o que você acha que
o que as pessoas precisam mudar o mindset delas hoje? Porque elas tinham uma cabeça, um pensamento, mindset, para as pessoas, eu gosto de usar essas expressões que são importantes para as pessoas entenderem também tecnicidade, é o teu pensamento, é a tua forma de pensar. O que você acha que como é que elas vão conseguir fazer essa mudança, essa chave, essa mudança assim, poxa, é um novo, até porque eu entendo que algumas coisas não vão retroagir, vão continuar, talvez evoluir, e outras vão voltar a uma certa normalidade. Concordas com isso? O que tu pode contribuir nessa situação, Eduardo? Olha, eu gosto muito de citar o exemplo do dinossauro, né? O dinossauro foi uma espécie que viveu em um determinado período e como ele não se adaptou às mudanças, ele desapareceu. Eu lembro que quando eu comecei a fazer algum curso assim na escola, quando eu saía da escola, eu ia para um curso de datilografia. Ou seja, hoje nós estamos na era digital, e isso nós fomos acompanhando essa evolução, e essa evolução, quando você começa a entender esse processo, que você precisa estar inserido nessa mudança, ou seja, nessa onda, você começa a fazer parte do todo, né? Você começa a fazer parte da sociedade. Então, o momento agora é você entender o seguinte: se você tiver um comportamento de dinossauro, você vai desaparecer. Então, você precisa se adaptar. Agora, você vai imaginar, olha, a mudança foi muito brusca, porque foi um fato que a gente não conhece, né? Ou seja, é um fato desconhecido, a gente não consegue ver em relação às outras pandemias. A gente conseguia, pelo menos, ver um cenário, esse é um cenário ainda muito duvidoso, mas é um momento para você se reinventar, né? Você se ressignificar como indivíduo, como pessoa. Eu constantemente dou consultoria para alguns empresários e eu falo muito que quando você está num cargo de trabalho, você precisa ser maior do que o cargo. Porque numa pandemia, numa demissão, a primeira pessoa a cortar é aquela que vale por uma. Mas a pessoa que tem 3 habilidades, na hora, eu estou falando isso porque eu estou constantemente na mesa com alguns CEOs, né? Eu tanto estou com o CEO como estou com o colaborador. Então, isso me dá uma condição de poder perceber um pouco mais o pensamento dessa pessoa que está lá no topo da pirâmide. Então, é importante que você tenha algumas habilidades que seja fora daquela sua linha. Vou dizer que você é do recursos humanos, mas você tem um bom curso de oratória, você tem um curso de marketing digital, porque tudo agora se encaminha para o digital. Numa hora de uma possível demissão, ele vai pensar o seguinte: bem, para eu tirar esse funcionário, eu vou ter que contratar uma pessoa que tem uma boa oratória, uma pessoa de recursos humanos e um especialista em marketing digital. Então, ele pesa por 3. Eu acho que o momento é você pensar o seguinte: será que meu valor dentro da incorporação, ele é 1 ou ele tem valor de 3? E isso quer dizer também se reinventar. O mercado começa a ficar mais exigente, né? O cliente começa a ficar mais exigente e você também tem que ficar mais exigente no sentido de procurar a cada ano, a cada momento, você subir um degrau aí em relação ao conhecimento. Então, a minha visão em relação a esse período é agora: se reinventa, sobe um degrau, sobe 2 degraus, para que você possa ter um valor percebido ainda maior dentro da corporação. E você acredita que esse impacto da pandemia, aí a gente falando diretamente com os gestores, né, com CEOs, com donos, com empresários, qual é a percepção que eles têm? Eles têm essa mesma percepção que você tem quanto aos colaboradores e quanto a ele mesmo, porque ele também, o negócio dele, ele é o líder do processo. É mais ou menos isso, Eduardo? O que o colaborador quer, na verdade, é que existe a gente chama de gap, né? Existe uma distância, às vezes, do que o CEO pensa para o colaborador, né? Até porque se o colaborador pensar igual o CEO, ele vai ser o CEO, né? Tem uma história bem engraçada que uma vez eu estava no restaurante com um amigo, né? Até o Danilo Machado, que você conheceu, e o Danilo com a esposa e a esposa reclamando da garçonete, que a garçonete não estava tendo um atendimento de excelência, né? Então o Danilo falou assim: se ela tiver um atendimento de excelência, ela vai ser a dona da lanchonete, né? Não que você, o cliente, a pessoa que está lá, possa ter esse atendimento de excelência, mas essa visão, sabe, de empreendedorismo, de uma coisa muito mais encorpada, atendimento de excelência você tem que ter em tudo que você faz, mas essa percepção fora do nível é justamente alguém que conhece e começa a criar o seu negócio. Então, essa reflexão é importante, entendeu? De você saber que aquela pessoa, geralmente, isso acontece em qualquer empresa, só começa a ter um pouquinho mais de habilidade, ele começa a sair e montar um negócio dele próprio. Ele começa a criar asas, ele percebe esse poder. E quando isso acontece na empresa, quando o colaborador, né, ele tem essa distância, o que é que geralmente o CEO ele espera? Que ele se aproxime ao máximo, né, da condição de
de poder reproduzir aquele pensamento que ele está tendo em relação àquele resultado. Porque se tem um líder, né, Irã, se tem uma pessoa que está ali para poder comandar, é importante que você ouça. Acho que é um fator importante nas empresas. Às vezes a pessoa já tem um modelo pronto, ele chega na empresa com um código já definido. Então é importante que você ouça. E você colocar em prática aquilo que o teu diretor, o teu CEO está recomendando. Porque uma vez que der errado, quem está liderando é ele. E às vezes ele manda você fazer Y e você faz X. E acontece muito, né? Agora, o ponto principal disso, na maioria das vezes que eu percebo, é uma palavra chamada ego. Quando você sai do ego, quando você atende, que eu entendo assim, ó, o Irã está liderando. Isso não quer dizer que o Irã seja melhor que eu. É que ele está numa missão de poder ter uma visão mais ampla do que eu. E eu vou ficar na execução. Então, quando você me gera esse comando, você me gera essa demanda, eu vou fazer fielmente aquilo que você está pensando. Agora, durante esse processo, se eu perceber que o que você me comandou pode gerar algum problema, eu vou e lhe comunico. Né? Isso é trabalho de equipe, trabalho de união. Você não vai trabalhar contra só porque a pessoa comandou, passou informação para você e você foi executar percebendo que ia dar errado. Isso aí é má fé. Mas quando você entende o que o gestor está pedindo e você executa fielmente aquilo, a tua probabilidade de permanecer na empresa é muito longa, a probabilidade de você ter um crescimento, de ter uma promoção também é muito grande. Então, é muito de deixar o ego do lado, escutar aquela pessoa, fazer o que o senhor está fazendo, que ele vai sempre querer contar com você. Por quê? Porque ele está gastando menos energia com você do que com os outros. Aquele que ele precisa gastar muita energia, quando ele tem que explicar, e tem que explicar de novo, e justifica, porque ele já tem um modelo mental programado, como você falou, mindset, esse aí, o que gasta mais energia, é o que já fica na ponta ali para poder ser desligado, entendeu? Não, ótimo, até porque agradecer as pessoas que estão aqui conosco, a Annelise, prima da minha esposa, ela colocou uma coisa que colabora com você. As empresas estão demitindo quem não está na velocidade do processo, né? E tem que entender velocidades. Eu acho que isso é uma coisa muito interessante, porque os mais jovens hoje, eles têm uma velocidade, a geração Y, Z aí, essa geração aí é um pouco mais rápida, vamos dizer assim, do que a nossa geração, óbvio, naturalmente, até porque rápido que eu digo é em questão neural, eles têm essa velocidade de pensamento, óbvio que tem algumas coisas muito positivas, como a nossa geração tinha outras coisas que não tanto. Mas eu entendo que, como você está falando assim, essa questão da adaptabilidade, né? Se adaptar, saber se adaptar, é fundamental. Competências, eu acho que são insights. Eu acho que as pessoas que gostam de gestão colocassem aqui alguns insights e algumas dicas, né? Adaptabilidade, ter a possibilidade de ter mais competências do que uma, porque, como você falou, é muito mais caro você ter difícil você conseguir um profissional com mais competências, porque senão o mercado fica frágil e você consegue qualquer um. E uma outra coisa também é a questão da velocidade de adaptação, porque além de se adaptar, você tem que ter uma velocidade de adaptação, né? Como você falou, o teu exemplo do dinossauro foi fantástico. Houve uma evolução. Os que não conseguiram morreram e os que tentaram se transformaram em outras coisas, né? Isso é importante, porque a gente está falando também de comportamento, porque a pandemia mudou comportamentos, né? E você está colocando muito que quando a gente fala de vendas, agora falar comportamento de vendas, porque quando a gente fala de vendas, apesar de você estar mais focado no mercado imobiliário, mas as vendas, eu brinco, né? Que a gente está vendendo, se vendendo sempre. Todo dia a gente está fazendo uma venda nossa ou de uma qualidade nossa, enfim. E você acha que o comportamento, a questão das vendas com o comportamento, ele é muito importante, o comportamento para ser um bom vendedor? O que você diria em termos de comportamento? O que é importante para você fazer as suas vendas? O comportamento ele dita muito do que vai acontecer lá no futuro. Então, se você é um profissional e você deixa para fazer em cima da hora, né, aquilo que realmente é para você fazer, que você não pesquisa, que você não estenda aí o teu raio de ação no sentido de novos conhecimentos. Então, esse comportamento vai te levar para o mesmo resultado. Às vezes as pessoas vêm falar comigo e falam assim, Eduardo, eu estou tentando e eu não consigo obter um resultado em determinado assunto. A primeira coisa que eu pergunto para ele, assim, em que grau, em que nível de prioridade está esse assunto. E às vezes quando eu vou olhar, a pessoa colocou esse grau essa prioridade em quarto lugar. Eu falei, você está destinando pouca energia para isso, por isso que você não está conseguindo
esse nível, né? Está conseguindo esse objetivo. Então, o comportamento ele está ligado a você analisar, é importante para quem quer prosperar, você analisar qual o resultado que você está tendo naquele momento, né? Então, tua situação atual. E qual é o teu estado desejado? Para onde é que você quer ir? Com isso, você tem que começar a mudar o comportamento. Né? Você começar a mudar as tuas estratégias, a tua forma de pensar. Se você está acordando 8 horas, pense em acordar 1 hora mais cedo, para você poder justamente ler um livro, assistir uma aula. Então, você começa a mudar esse comportamento, com certeza você vai conseguir ver de uma forma muito clara, de uma forma muito transparente, o que pode acontecer lá na frente. Agora, se você manter a mesma rotina, todos os dias, final de semana você é aquela pessoa que sai de trabalho, sexta-feira vai para um barzinho, sábado você vai na praia, domingo você vai na praia. E na segunda-feira, ao invés de você ter uma energia, você chega cansado no trabalho. A segunda-feira é um dia ruim para você. Dificilmente você vai ter um resultado que lhe agrade. Você precisa realmente mudar o comportamento, acelerar no momento que precisa acelerar, e isso você já conhece, pelo menos um perfil aí de uma pessoa aí já adulta, ela consegue saber qual é o teu modo operante, onde é que dói, onde é que não dói. Então é importante. A mudança de comportamento é primeiro fazer o seguinte: o que eu tenho hoje foi resultado do meu comportamento. Então não tem segredo. Então se eu estou hoje nesse status é porque eu tive um comportamento que me trouxe até esse status. Eu quero ir para um próximo nível. Se eu mantiver esse comportamento, eu vou permanecer a mesma coisa, ou de repente mudar pouca coisa. Mas quando eu criar um objetivo, onde eu preciso subir alguns degraus, que ele seja mais íngreme, que ele possa pedir de mim um pouco mais de força, um pouco mais de energia, você precisa repensar talvez o tempo que você precisa de descanso, talvez o tempo que você precisa dormir um pouco mais cedo, deixar as coisas organizadas. Por exemplo, amanhã eu dou um treinamento, né? Isso já aconteceu na terça, mas estou dando outro treinamento. Agora há pouco eu já estava organizando a minha roupa, né? O meu blazer, olhando o conteúdo, que eu já vi esse conteúdo inúmeras vezes, mas quando a gente busca a excelência, a gente vai para essa linha. Amanhã eu já acordo 5 horas, 6 horas, já vou fazer minha caminhada. Eu começo às 10 com o treinamento, então já tenho produzido neurotransmissores. Então eu vou estar com dopamina, endorfina, oxitocina, GABA, tudo que é positivo, eu estarei produzindo para que durante o treinamento eu possa estar sereno, que eu possa estar tranquilo e, consequentemente, entregar um conteúdo que seja relevante e que transforme, ou pelo menos ajude a transformar a vida daquela pessoa que se coloca ali na minha frente, né, que me dá atenção. Uma coisa muito importante também, sabe, né, é aquela pessoa que te diz sim. Aquela pessoa que te diz sim, você tem que dizer para ela sim 10 vezes. Então, uma pessoa que abre a porta para você, uma pessoa que quer te ouvir, uma pessoa que quer falar, você tem que se comprometer com aquela pessoa e entregar. Se tiver que fazer na chuva, você faz. Se tiver que fazer no sol, você faz. Por quê? Porque você teve o sim daquela pessoa, aquela pessoa que entregou uma confiança. E você tenta fazer isso fielmente. Vamos dizer que durante esse período, durante esse processo, você falhou em algum momento, não tem problema, pede perdão, pede desculpa, corrige, mas vai com esse intuito, né? Sai já de casa com esse objetivo de entregar o teu 100%, sabe? Entender como é que faz essa construção, tá? De um relacionamento saudável, mas que precisa ser ligado ao teu hábito. Então, você tem que mudar o seu hábito, você tem que mudar o seu comportamento para poder chegar lá na frente e ir analisando, né? E colocando isso como métrica, você ter métricas para poder ver o teu resultado. Mas mudou o comportamento, consequentemente vai mudar o resultado. É como se, não é da minha área, mas é da sua, um jogador de vôlei lá que ele faz, de repente, 10 saques, ele começa a fazer 100, provavelmente se ele mudou o comportamento, o poder de assertividade dele aumenta. Isso é uma coisa até de certa forma lógica, né? Sim, eu acho que é muito importante. Você que passou teve a possibilidade de passar por alguns países e entender outras culturas, você entende que o brasileiro, né, ele tem essa dificuldade de pagar o preço. Eu vou te dizer pagar o preço porque essas coisas que você colocou são pontuais, são verdadeiras. É que você quer chegar num lugar, mas você não quer pagar o preço. De uma forma bem simplória. E você colocou vamos dizer, todos os passos para chegar a isso. Mudança de comportamento, entender melhor, correr atrás de conhecimento, de habilidades, etc. Você acha que o brasileiro tem essa necessidade de
pouco planejamento e muita ação, e nessas ações pouca gestão, e automaticamente quando você não planeja, a probabilidade de você errar é muito maior. Tem algum a ver com o brasileiro, que você, como você teve outras experiências, ou você acha que as pessoas, de uma forma geral, quando querem atingir um objetivo, elas pecam justamente nisso? Olha, Irão, uma excelente pergunta. O que acontece, eu vou olhar pelo lado bem positivo dessa cultura. Certo. Esse comportamento eu desconheço, pelo menos aí em 20 países que eu já passei. Eu não consigo ver, por exemplo, aí você vai falar para a Alemanha, Estados Unidos, eu já tive a oportunidade de organizar alguns eventos lá, ou fazer parte, e para você ter ideia, 6 meses antes estava tudo pronto. Quando eu cheguei lá, praticamente era só fazer os encaixes, porque as equipes estavam divididas com cores, a organização é absurda, né? É tão provável que é uma potência. Agora, eu acho que esse comportamento do brasileiro, de deixar em cima da hora do planejamento, porque o brasileiro tem uma habilidade que nenhum indivíduo no mundo tem. E se você colocar isso para o americano, ele morre na hora. Que é o poder de fazer, né, vamos dizer assim, de resolver uma situação em tão pouco tempo. É o poder Então, como do. brasileiro, Desculpa, Eduardo. O poder do improviso, correto? o poder do improviso, justamente. O americano fala que nós vivemos de gambiarra, né? Ele tem essa linha. Então, o brasileiro é especialista em fazer gambiarra. Mas como nós temos essa habilidade, e olha que se eu for perguntar aí para o brasileiro, falar, cara, você ia fazer tal evento, tal coisa, estava pronto. Ele, não, cara, a gente reuniu à noite e conseguimos virar e chegou no dia, deu tudo certo. Então, isso meio que parece um prêmio para o brasileiro, né? Quando ele recebe uma demanda à noite, só tinha 2 dias. Eu falo isso muito pelas agências de publicidade. Tá lá numa campanha que é para entrar no sábado, ele recebe uma demanda, às vezes 6 horas da noite, e tem que entregar no outro dia 8 horas. Então eles viram à noite, dá certo. Um americano ele não vai conseguir fazer isso nunca. Quando você entregar uma demanda para ele, na sexta-feira ele fala, ó, porque eu preciso de uma semana para organizar. Então a gente Correto. peca, né, por essa falta do planejamento, mas eu acho que é muito por essa habilidade, esse dom que o brasileiro tem, de poder resolver as coisas em pouco tempo, né, de fazer justamente esse improviso, então o poder do improviso. Você vê pelo próprio futebol. Né? Você vê aí que tem seleções que estão treinando há muitos anos, aí toda vez que o Brasil vai jogar é um time diferente. Os jogadores se conhecem às vezes só de televisão, às vezes, ou de clube, mas nunca jogaram juntos e o time vai lá e arrebenta. A gente peca um pouco quando você pega uma Alemanha que consegue construir uma fortaleza a partir do momento de um processo até até físico mesmo, né, de saber até que ponto o atleta vai dar aquele rendimento. Então, isso é bem peculiar aqui do Brasil. A Alemanha, você vai para a França, eles têm um planejamento extenso, bem organizado. Para quem gosta de resultado, tem que se adaptar a esse processo de planejamento. Então, hoje eu não consigo viver sem planejamento. Por quê? No meu caso, Irã, é porque eu gosto de me entregar. Eu falo muito assim na empresa que hoje não basta você vestir a camisa da empresa, você tem que vestir e dormir com ela. Porque hoje o colaborador que não dormir com a camisa da empresa, usando um sentido figurado, ele vai perder força, né? Ele perde até uma reciprocidade da própria empresa. Então, é importante. Agora, eu acho que todo o processo de dor, ele requer uma mudança, ele requer uma análise. Eu acho que esse momento é o momento para a gente poder fazer uma anamnese aí, parar e pensar assim, olha, será que o que eu vim fazendo na minha vida, né, de não me planejar, porque muita gente perdeu o emprego e está desesperado porque não tem um colchão de segurança. Ou seja, se ele tiver aí 6 meses, 12 meses, do valor que ele precisa para viver, ele iria passar um ano tranquilo, ia caminhar na beira-rio, né, ele ia passear até ele conseguir um emprego. Só que o que acontece? Às vezes o colaborador ele perde o emprego e ele está já devendo 3 meses. Ou seja, ele está com um mês, mas ele tem 3 meses de débito, às vezes 6 meses, às vezes 12 meses devendo. E como é que ele vai pagar? Às vezes ele compromete praticamente 60% do salário dele em prestações. E aí como é que ele vai pagar? Se mês que vem ele não tem o salário? Às vezes ele é pessoa jurídica, às vezes ele é um simples prestador de serviço, não tem um fundo de garantia, ou tem um pouco de tempo de trabalho, tem 2, 3 anos, então ele vai ter um rendimento muito pouco quando ele for fazer o saque do fundo de garantia. Então, é importante a gente falar o seguinte, eu estou passando por um período de dor, ninguém sabia o que ia acontecer, tudo fechou agora, as oportunidades e o meu colchão de segurança. Será que eu tenho uma grana aqui para passar aí 6 meses ou 12 meses aqui para frente? Quanto é que eu custo por mês? Então, são algumas reflexões, né, que inclusive eu me incluo nisso,
tá? Eu estou tentando reforçar ainda mais esse meu colchão, essa preocupação, para que quando se porventura acontecer, eu esteja ainda muito mais fortalecido, com muito mais tempo de oxigênio, entendeu? Não, é uma visão muito clara. Até colocaram aqui, estão colocando o jeitinho brasileiro, que é a nossa característica, infelizmente. E eu entendo que tudo isso que tu coloca de planejamento é o que falta para nós, realmente, para o brasileiro, de uma forma geral, não só para um gestor. A gente que fala muito de gestão, até os próprios gestores estão padecendo dessa maior necessidade de um planejamento mais efetivo. Eduardo, pô, legal. Agora vamos mudar a chavezinha agora para a liderança, que eu sei que tu és um cara que Legal. Ah, manja muito disso aí. Eu queria a tua opinião, porque hoje o Brasil, a gente vamos falar a nível de governo, e todos os níveis, nacional, estadual, municipal, e o próprio esporte que a gente... nós estamos tendo uma quebra, uma falta de líderes em vários segmentos, na verdade. Temos poucos que a gente pode dizer assim, esse é um líder. O que você atribui a essa falta de liderança no Brasil, e não é de hoje, já é de um bom tempo, né, em várias áreas? O que você consegue identificar aí em termos de problemas de liderança no Brasil hoje? você fala no ambiente esportivo ou em geral? De uma forma geral, porque hoje a gente identifica uma falta de comando desde o nível mais alto, né, e no esporte da mesma forma. Entendi. Olha, eu acho, aí eu preciso ser bem sincero nessas colocações, que existe uma coisa assim, que é remar e morrer na praia. Eu acho que os líderes estão cansados desse comportamento, de colocar força para um objetivo. Por exemplo, um país que tem, sei lá, mais de 30 partidos, isso é um gasto de energia um absurdo. O Brasil, os Estados Unidos têm os democratas e os republicanos. Anos. Então, ou você gosta de uma coisa ou você gosta de outra. Aqui ficam se criando situações do verde, aí do amarelo, do vermelho, do que gosta de um jeito, gosta de outro. Isso gasta energia, porque aquela pessoa que tenta ser líder daquele grupo, ele é o 30º lá, ele tem mais 29, ele tem 25 contra. Então, não existe um grupo voltado para realmente o desenvolvimento do Brasil. Eu vejo que existem pessoas que, na maioria das vezes, têm uma preocupação com a sua ideia, né? A sua forma de pensar, o teu modelo mental. E nem sempre todo mundo vai concordar. Então, eu acho que o cansaço, seja ele em qualquer segmento da liderança, é da pessoa, daquele indivíduo querer fazer algo e ele cansa porque ele vê que existe uma força negativa por trás puxando, uma vez que todo mundo quer estar no palco. Então, eu acho que está na hora da gente parar e a gente falar o seguinte, olha, está na hora também de eu sentar na plateia, né? Deixa eu ver aqui quem é que vai... Só que todo mundo quer ficar no palco. Estou vendo aí nesse período de pandemia, está todo mundo querendo aparecer, né? Todo mundo quer ir na tribuna. Então, assim, a briga é muito pela imagem, quem vai acertar mais do que da resolução do problema. Então, acho que a liderança é o cansaço, né? Existe um cansaço que não é de agora, é de muito tempo. Eu acho que as pessoas que tentaram fazer certo no Brasil, elas foram crucificadas. É só olhar a história aí, Tiradentes, entre outros aí, se eu for falar aí de consciência negra, de Zumbi, né, que tentou brigar, todo mundo que tentou fazer algo em prol de uma ideia, de uma comunidade, os caras foram extintos, né? Então chega uma hora que você cansa, né? Você vê um exemplo aí, sem falar de política, né, do presidente, quase foi assassinado. Então, entre outras pessoas também que começam a fazer um bom trabalho, e aí de repente ele tem que sair, né? Às vezes numa empresa a pessoa começa a fazer um trabalho que foge daquele raio de ação e pensa que não, ele já é desligado daquela empresa, vai para outra empresa. Então, acho que as pessoas terminam cansando, sabe? Chega uma hora que o indivíduo fala assim, ó, não vale a pena, né? Não vale a pena mais gastar tanta energia com isso aqui. Aí ele preza pela família, preza por uma coisa um pouco mais modesta, porque às vezes ele sai, às vezes da própria faculdade, com a ideia de mudar o mundo, né? O jovem sai aqui, Sim. ele vai, vamos mudar, vamos revolucionar. Quando ele coloca o carro na estrada lá, a coisa vai e se desfaz, desaparece, né? Então, é uma situação hoje de cansaço que eu vejo. Chega uma hora que eu acredito que o líder no Brasil, ele chega em casa e ele fala, nossa, como é difícil, né? Eu achava que isso era fácil, né? Tô falando de todas as áreas, entendeu? Sim, Não é sim. só
qualquer área, né? Eu acho que tem um cansaço. O que é diferente, às vezes, eu acho que em outros países, daquela pessoa que ela começa a ter um resultado positivo, ela começa a receber incentivos, né? Então, você vai para a cultura americana, existem pessoas lá que pagam, né, dinheiro para eventos esportivos só para poder ver o show. Então, eles vão lá, dão US$ 5.000, outro dá US$ 10.000, entendeu? Dá uma doação para uma entidade filantrópica porque está ajudando. Então, tem muito isso, né, de ver quem está brilhando. Existem os países, quem está querendo educação, está querendo prosperar, tem vários incentivos, né? Às vezes eu percebo que existe essa disputa pelo palco, sabe? Então, assim, eu tenho que estar no palco também, vem comigo que eu tenho que brilhar. Então, acho que essa forma de pensar é o que está cansando aí o líder. Agora, assim, eu conheço muitos líderes, né, que eles são visionários. Eles são pessoas que têm essa carga de energia, mas não desistem, né? Só para dar um exemplo de liderança, eu hoje estive falando com o Altevi Barão, que é diretor comercial da FG, e um dos caras mais inteligentes que eu conheci, sabe? Eu tenho que ser bem sincero, no Brasil. E ele me falou aqui 4 frases que, que anda na cabeça, eu acho, de todo indivíduo, que é uma coisa, ela é um pouco filosófica, mas ela tem uma base, né, que eu acho bem interessante, inclusive, compartilhar, até porque eu admiro Ótimo. muito a inteligência do Barão. Ele falou o seguinte, que existe como se fossem 4 estágios, né? O primeiro é um que fala assim, não sei que não sei. O indivíduo está nessa situação. Não sei que não sei. Depois ele vem para um outro nível, que é aquele que é sei que não sei. Ele tem a consciência de que não sabe. O outro é não sei que sei. Ele já vem para um outro estágio. E por último é aquele que sei, ou seja, ele conhece que tem aquela habilidade. Então, às vezes Certo. você pega essa pessoa de acordo com esse nível, né, você vai ter uma dificuldade, porque às vezes, por exemplo, vamos dizer que você pega um indivíduo que diz assim, não, eu sei que sei, tá? E às vezes talvez essa pessoa não esteja tão aberta para receber novas informações. Então, existe muita habilidade, né, com o ser humano, com o indivíduo, para que você possa prosperar. Mas assim, só revisando aqui, ó, não sei que não sei, é uma situação, Certo? sei que não sei, ele está em outra, não sei que sei e sei que sei. Sei. Entendeu? Então, cada momento ali, você precisa saber e conversar com essa pessoa para entender o momento, né, o comportamento mental dele, que estrutura mental ela está naquele determinado momento, para você poder entrar de uma forma um pouco mais cautelosa e entendendo o universo do outro. Tá? Não adianta liderança sem você. Primeiro você tem que ser exemplo, e depois você precisa entender o universo daquela outra pessoa para poder tirar o melhor que aquela pessoa tem. Né? O líder que pensa em colocar o resultado dele no sacrifício da outra pessoa, ele não vai conseguir ter muitos resultados. E eu acho que tem muito a ver com a gente. Eu falo muito de modelos de liderança, né? E eu acredito que os modelos de liderança, na verdade, eles são muito, eu digo que eles são picotados. Dificilmente você vai ter assim um modelo fechado, né? Por exemplo, só um líder por respeito, enfim. Só que tem um modelo que eu acredito que ele serve para todos, que é o líder por ações. A partir do momento Sim, que, como você colocou, a partir que eu me sacrifico, onde eu sou um modelo, eu consigo exigir as outras coisas e as pessoas acreditam nas minhas ações. Independente de todos os outros aspectos de liderança que você tem inseridos num processo natural de liderança. E o que você colocou é muito importante, ele ter esse entendimento que ele é o modelo e ele é a referência, né, o líder por referência, o líder por modelo, por ações, e ele automaticamente ele tem que ter esse entendimento dessas pessoas que ele está trabalhando, dessas pessoas que ele está convivendo. E você colocou uma coisa, achei muito legal, filosófico, mas na verdade a filosofia está na expressão, mas ela é muito realista, ela é muito verdadeira, isso que tu colocou. E eu acredito que tudo isso aí tem muito a ver com o momento que a gente vive, né? Porque sim, mesmo com a distância das pessoas, parece que elas estão mais perto, porque a gente aqui, ó, nós estamos se comunicando, falando de uma forma que parece que você estava aqui do meu lado. E as pessoas têm feito mais sim, isso, né? Então, eu acredito que essa questão de relacionamento humano é muito deficitária. Aí, quando eu faço um adendo aí, você falou que as lideranças estão cansadas. Concordo plenamente contigo. Dificulta, né? O mundo empresarial,
os líderes empresariais eles têm dificuldades enormes, mas como eles vivem do negócio, eles não podem desistir, diferentemente assim da política, que ela é muito sazonal, ela vai se transformando. Mas eu entendo, Eduardo, que eu acredito que agora, levando essa liderança para o mundo esportivo, que aí a gente pode também fazer um paralelo, a falta de ídolos, porque aí ídolo acaba se tornando um líder natural, essa falta de Sim. ídolos, talvez pelo nível de individualismo muito grande que essa geração de atletas, de pessoas públicas, que como você colocou, acho que se enquadra, eu estou meio que perguntando e respondendo, mas eu quero a tua resposta. Essa questão de querer só ficar no palco e não ter talvez a humildade de dar a mão ou sentar e ficar na plateia, enfim, o que tu acha? Eu acho isso. Antes disso, a Annelise falou aí, ela complementou a ideia do Walter Vibaron, que tem também eu acho que não sei. Então ela já apareceu mais um. Acho Legal. importante isso também. É bem legal essa ideia. E o Legal. Júnior também, o Júnior de Itajaí está nos acompanhando. É um amigo que sempre Sim, está nos Júnior, eventos, né? parceirão. Júnior, parceirão. Mas respondendo a tua pergunta, eu acho que é o seguinte: enquanto a gente não mudar essa cultura, tá? De eu aceitar o teu brilho, sabe, Irã? E saber que o teu brilho, eu posso ter uma participação, mas eu não preciso ter o holofote em cima, a coisa vai mudar completamente. Eu entender o seguinte, ó, chegou o momento do Irã, e eu já tive alguns, vamos dizer assim, alguns embates em empresas, e falam o seguinte, ó, agora é o momento, mas eu não gosto dele, tá? Mas agora é o momento dele subir no palco. É o brilho dele, deixa, não faz interferências, né? Deixa ele apresentar o que ele tem. Então, é muito de você entender. Eu acho que também é uma questão de autoconfiança e você entender o seu valor. Quando você entende o seu valor, você não tem medo. Você só pode subir no palco. Eu tenho uma frase que eu vi muito interessante que fala o seguinte: no palco há sempre espaço para bons talentos. Então, o tempo pode passar. Se você tiver um bom talento, sempre terá um espaço para você no palco. Então, é importante entender esse processo. Então, enquanto a gente não, quando diminuir essa disputa pelo brilho, tá? E as pessoas acham que só quem brilha é quem está no palco. Não, às vezes você está no backstage lá, você está tendo um brilho porque você desenvolveu aquilo com excelência, com qualidade, você teve foco. Então, é muito importante isso. Agora, isso deve ter alguma ligação com o passado, com a nossa árvore geológica aí. Então, eu acho que esse comportamento de todo mundo querer ser, vamos dizer assim, o especialista. O que eu estou vendo mais hoje na internet só tem especialista. Ninguém mais está aprendendo, está compartilhando um pouquinho. Todo mundo se autotitula especialista. E às vezes é uma pessoa que já é aluno do aluno, do aluno, do aluno, do aluno, do aluno, do aluno. Isso, de certa forma, tem um ponto positivo, porque você tem conteúdo sendo entregue, mas eu acho que perde um certo ponto a qualidade, entendeu? Porque às vezes você quer mais, a ideia não é resolver o problema. Às vezes a ideia é preencher uma carência que você tem. Às vezes a pessoa tem uma carência, quer audiência, quer fazer uma entrega assim significativa, e eu acho que é importante você entender que tem um momento para cada pessoa. Eu acho assim, o pódio, ele tem 3 lugares lá, mas ele não é estático. Então sobe uma categoria no pódio, depois vem uma outra categoria, se for juvenil, for adulta, se for categoria de peso. Então, assim, é rotativo o pódio. Não existe pódio fixo. Perfeito. Você fala assim, a pessoa vai ser campeão pro resto da vida. Dificilmente você vai ver um atleta tricampeão olímpico. É muito difícil o alto nível. Ou ser campeões várias vezes em todas as competições. Isso é uma exceção. Sim. Mas quando eu entendo que vai ter o meu momento para brilhar, eu permito também que o outro brilhe. Enquanto eu não entender isso, eu vou querer sempre levar o pódio para casa, para onde eu for, para estar no primeiro lugar. Eu acho que é mais ou menos isso. Não, legal. A Adriana Capela está conosco aqui, é uma amiga nossa que também é do judô, tem um espaço aqui para o nosso judô. E ela colocou uma frase muito interessante. Às vezes quem está atrás da cortina é quem acende a luz para os que estão no palco brilhar. E isso eu acho que Perfeito, Adriana. é muito legal e isso tem tudo a ver realmente com o que você vem falando. Então, é uma percepção minha, e isso eu estou falando daqui, a pandemia, infelizmente, para grande parte das pessoas não está fazendo bem, né? Mas para as pessoas que está fazendo bem, vai ser um grande... E aí a gente está falando de liderança, de futuros gestores, de futuros colaboradores de talento,
os que estiverem agora estudando, correndo atrás de conhecimento, como você falou, mudando comportamentos, fazendo planejamento, tendo uma visão mais otimista também da situação, não caindo naquela vala comum que é ruim, é difícil, está complicado para todo mundo, etc., ele vai ter um upgrade muito grande já na pandemia automaticamente, porque ele vai sobreviver a esse processo. E eu acho que voltamos o início da tua conversa. Os dinossauros vão morrer. Os que conseguirem respirar e saírem daquele ambiente e se adaptarem ao novo ambiente, eles serão muito mais valorizados em mercados, eles terão mais oportunidades, e eu acho que é isso que a gente tem que mostrar para as pessoas. E eu acredito que é essa marca que a gente tem que deixar, né? Porque como você falou, agora na internet está aparecendo mentores, coaches, líderes, como tu diz, o líder que já foi aluno do aluno, do aluno, do aluno, enfim. Então tem muita gente aparecendo aí sem conteúdo e nós correndo atrás, porque a gente está tentando fazer as coisas, estamos realmente nos esforçando ao máximo para sair dessa situação muito melhores do que a gente foi. Eu acredito que as suas colocações são magníficas, são insights e são dicas. E olha, se eu fosse pessoal aí, anota que vale dinheiro, vale dinheiro. Oh, legal. Legal. Mandar um abraço para a Adriana aí, ótima profissional, apaixonada pelo esporte. Eu acho que as pessoas que são apaixonadas, elas vão ganhar o mundo. Sim. Né? Então, deixar meu abraço fraterno para a Adriana. E eu acredito, sabe, Irã, que a mudança, como você falou, do comportamento, a mudança do hábito, vai fazer você se tornar uma pessoa melhor. E uma outra coisa que eu observo também no período trazendo essa ideia do dinossauro, é que quem conseguiu permanecer nas mudanças tiveram várias adversidades na frente e não ficaram no tempo. Então, assim, se você passa, gente, você precisa entender o seguinte, ó, cara, se eu passar por essa pandemia, tendo perdendo pouco, deixando pouca coisa na estrada, meu amigo, pode vir o que for, que você vai chegar, você vai ficar muito mais, usando uma linguagem mais técnica do esporte, você vai ficar muito mais cascudo, né? Você vai ficar muito mais taludinho aí para frente. Então, pense o seguinte, se você chegou até aqui, acredito aí que no máximo 1 mês e meio nós já estejamos aí num novo patamar, até porque eu vi agora, acompanhando lá o professor Ney Wilson, a equipe brasileira foi para Portugal. Sim. Então a equipe já está começando aos pouquinhos, está começando a entender e começando a se adaptar a esse momento. Passou dessa situação, 3, 4 meses que nós vivemos aí, nossa, você vai sair muito mais forte, né? Não só fisicamente, espiritualmente, renovado, né? com energia para poder voltar ali para o teu campo de batalha, muito mais esperto, muito mais ligado. A gente aprende muito mais com a derrota do que com a vitória. Né? Então esse é um momento que nós estamos perdendo algumas coisas, inclusive entes queridos, né, entes próximos lá, para que a gente possa permanecer mais tempo com as pessoas. Eu acho que a pandemia vai trazer também, sabe, aquela questão de por que eu não ligo para o Irã num sábado à tarde, do nada, para saber se ele está bem, se ele pode tomar um café. Porque a gente só vai se encontrar uma vez por ano. Então, acho que é um momento de reflexão. Excelente. Será que você está ligando lá para aquela pessoa e você manda o WhatsApp uma vez na vida? Então, eu falo muito isso na palestra, né? Eu peço para as pessoas, volta a ligar para as pessoas. E, às vezes, acontece, o mundo está tão corporativo. Eu liguei para um amigo em Curitiba, né? Ele falou, Eduardo, eu não consigo falar agora que eu estou na reunião, mas diga o que é. Eu falei, não, amigo, você falou que ia fazer uma cirurgia no esôfago, eu estou querendo saber se você está bem. Ou seja, o processo mental é de tanto negócio que eu liguei só para saber se ele estava bem, se realmente ia precisar fazer cirurgia. Então, eu acho que é o momento da gente se reinventar, mas pensar também nas pessoas. O que é que eu posso fazer de melhor nesse mundo? Eu deixar um legado positivo que não seja um benefício só para a minha família, mas para a humanidade também. Eu acho que nós temos um compromisso em terra de evoluir. E aquele pessoa que não evolui, ele desaparece só assistindo o filme lá na Terra dos Dinossauros para poder ver como é que aconteceu, né? Ótimo. Legal, fantástico. Eu tenho trazido pessoas aqui positivas. É isso que eu tenho vendido também. Eu tenho falado muito sobre positividade. Que a gente não pode, repito, a gente não pode cair na vala comum da reclamação. Você que trabalha com vendas, se você começar a passar para o pessoal que vai ser difícil, óbvio que vai ser difícil, mas as oportunidades estão aí. E essa tua positividade, ela não é uma positividade aleatória, é uma positividade baseada em mudança de comportamento, em buscas, em planejamento, reforçando todos
esses insights, esses pontos que são fundamentais para nós, para a gente como ser humano, como você falou. A nossa vida tem que ser melhor realmente, temos que fazê-la melhor. Eu acredito que isso é fundamental e eu já queria aproveitar, né, e te agradecer, porque, cara, eu sempre, essa é uma retórica, né, mas papo bom voa, acaba, e a gente poderia ficar Já está batendo. acabando já? Já temos pouco mais Nossa, de 10 minutinhos aí para a gente finalizar caramba, aqui. legal. E queria deixar você ficasse à vontade aí para dar alguns insights, para agradecer a galera, para fazer a tua despedida aí. Temos ainda uns 10 minutinhos. Passa aí que eu gostaria que as pessoas... Eu gosto de escutar, eu queria que as pessoas te escutassem também. Ah, legal. Irã, eu acho que nós estamos em um momento que é um momento que acho que o ser humano ele começou a entender que nós somos, de certa forma, vamos dizer assim, um elemento nesse universo que ele é vulnerável. Tá? Eu acho que esse momento é um momento para que eu não queria nem tocar tanto na parte de venda, né, direto, mas eu acho que assim, no indivíduo é que nós temos nossa vulnerabilidade. E essa vulnerabilidade, ela traz para a gente uma consciência crítica do que nós somos e do que nós podemos fazer. Então, eu acho que é um momento para que você dê uma olhada para o eu, né? O eu interior. Será que o que eu estou fazendo, será que eu não ganhei um crédito e não ter, vamos dizer assim, partido dessa terra? Será que eu não estou com uma nova missão de vida? Eu acho que é um momento para que você consiga parar e fazer o seguinte: será que eu ganhei uma nova chance? Por que aquela pessoa que contraiu determinado vírus, ela se foi e eu não peguei, ou de repente até peguei? Hoje eu conversei com duas pessoas que tiveram, foi confirmada, né? E se recuperaram, e tem pessoas que pegam no outro dia. Eu acho que é um momento de reflexão para que a gente possa imaginar o seguinte: será que o meu propósito tá sendo feito? Eu estou executando o meu propósito? E aí eu falo para essas pessoas que não percam tempo, tá? Essa procrastinação pode fazer com que você perca ali a viagem, né? Você não saboreie. Aquela pessoa que toma água gelada lá muito nas pressas e ele não saboreia a água, né? Eu acho que agora a palavra é assim, ó, saboreia a água com calma, tá? Sente o vento com calma, abraça com calma, né? Se despede com calma, né? Visita com calma, toma um café com calma e aproveita cada segundo, porque o futuro ele é desconhecido. Então, a partir desse princípio, a gente começa a olhar um pouco mais, não só para a gente, mas aquela pessoa que está ao nosso redor. Então, a reflexão que eu queria finalizar, né, essa minha participação, pedindo para que cada pessoa olhe para dentro, né? Olha assim, olha, o que é que eu tô fazendo para esse mundo? O que é que eu vou deixar? Né? O que é que eu tô, quão sustentável eu estou para novas gerações? E aí, quem está nos vendo aí já plantou sua árvore, já escreveu seu livro, né? Provavelmente já deve ter os filhos, mas falta plantar a árvore, falta escrever um livro, deixar um legado. E hoje, né, com essa geração agora, a gente pode até trazer aí, deixar um vídeo, né, deixar um legado, alguma importância para poder ajudar, seja uma parcela pequena, mas com isso, com certeza o universo vai te devolver esse grau de gratidão. Então, acho que é o momento para a gente se olhar, parar e falar o seguinte: eu estou sendo o que realmente eu me propus a ser. Então, é essa a minha visão. Eduardo, palavras fantásticas de uma pessoa que eu admiro bastante. Queria muito que você estivesse aqui comigo para a gente conversar, bater um papo, que eu acho que ajuda as pessoas. Também num projeto inicial meu, que estamos aí na quarta live, se eu não me engano, na quarta live. Faço um mês hoje e eu acho que é importante a gente se demonstrar, se mostrar que a gente acredita no nosso potencial, entende que a gente tem algo muito legal para passar para as pessoas e eu quero, como sempre, como qualquer pessoa que quer evoluir. Hoje eu estava fazendo mentoria de uma pessoa que eu resolvi fazer, que eu estava nessa de coaching, mentoria. Eu faço, na verdade, um híbrido e acaba
fazendo Ótimo. um pouquinho de tudo. E eu falei para ele assim, cara, o mais importante é que a cada dia a gente seja melhor que o dia de ontem. Melhor é Verdade. melhor como pessoa, como ser humano. Não é independente se você tem mais dinheiro, mais posses ou menos posses. Mas nesse momento que a vida é o fator mais importante que a gente, como você colocou, é a nossa vida. A velocidade da nossa vida, né? Quantas pessoas que agora estão reclamando, pô, mas eu nunca, fazia tempo que eu não vi meu pai. Poxa, mas nem via. Uhum. Agora quer ver o pai. E aí É, dá essa realmente, essa tua reflexão, ela cai, eu acho, no coração das pessoas, para as pessoas que realmente legal. entenderem. Foi uma reflexão maravilhosa. Te agradeço. Com certeza estaremos juntos em outros momentos, em outros projetos. Estou criando aí um projeto interessante para nós aí, com pessoas do bem, pessoas que querem ajudar as outras. E a gente vai estar junto com certeza. Quero agradecer a todos que estiveram aí com a gente. Aos poucos essas pessoas vão retribuindo e vão multiplicando o que a gente vem falando das nossas competências, Lógico. principalmente as pessoas que são amigas, que eu acho que o mais importante a gente faz para elas, né? E automaticamente a gente expande isso aí. Mas, do fundo do coração, muito obrigado, Eduardo, que sejamos todos sobreviventes melhores e que essa reflexão caia no coração de todo mundo e que a gente consiga fazer um mundo melhor a partir de agora. Porque, como você falou, somos extremamente vulneráveis. Muito obrigado. Verdade. Eu que agradeço, boa noite a todos. E você sabe que você faz parte também dos meus projetos. Em breve nós estaremos juntos aí, porque tem muito desafio pela frente, né? Lógico. Muito obrigado, um abraço, um beijo no coração de Valeu. todos. Fiquem com Deus. Até Tchau. mais. Tchau.